uma cultura muito forte, pode ser um detrator para o crescimento do negócio, porque ela pode se transformar numa cultura inflexível à mudança. E a cultura é como o vento, né? Você não vê, mas sente. E se ela sopra a favor, tá tudo bem. Nossa, que legal. Agora, quando você sopra contra, você não consegue andar, Sandrão. Salibão, cara, isso é animal. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócios até agora, né? Depende da hora que você está ouvindo, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, né? E mais relevante do que isso agora, nesse momento, nós somos os protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. O podcast que nós criamos para compartilhar todos os nossos achados e aprendizados com você, né? Então, hoje o nosso papo é o seguinte. Salibão, é possível transformar a cultura de uma empresa? Ah, com certeza, Sandrão. Principalmente as empresas que começaram já há alguns anos, né? Que vem lá de trás, elas praticamente são obrigadas nessa evolução, renovação cultural, às vezes até transformação. Porque o ambiente que elas cresceram é totalmente diferente de tudo que nós já vimos, né, Sandrão? Até agora. É então, isso aí. E tudo começa com a cultura, né? Tudo começa com a cultura. Ó, no nosso podcast de hoje, o papo vai ser Novo Código da Cultura, né? Agora, antes da gente começar a história, é o seguinte. Ó lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube, Gestão do Amanhã. Dá um like aqui no nosso vídeo. Vamos aumentar esse movimento. Convida amigos. Compartilha nosso conteúdo. Você está ouvindo no Spotify? Faz a mesma coisa. Segue nosso canal do Spotify. Compartilha com amigos pra gente aumentar essa cultura. Né, todo mundo. Pô, dá um upgrade na família, né, Sandro? Dá um upgrade na família. Toda família precisa de um upgrade, Salibão. Né? Lidere sua família. Imagina você à noite lá, pô, em vez de assistir um filminho qualquer, pô, vamos melhorar todo mundo, né, Sandrão? Em vez do Big Brother, assistir um podcast. Verdade. Lógico. Você vai sair muito mais rico, né, Sandrão? Mas muito mais rico. Né? Só quem rico mesmo, né? Rico mesmo. Não é só financeiramente. Rico em todos os sentidos. Mas vamos nessa. Salibão, primeiro vamos começar com o nosso papo aqui. Temos vários. Nossa audiência é composta por vários indivíduos que nos conhecem mais tempo e menos tempo, e alguns talvez tenham dificuldade de entender. O que é cultura, Salibão? Bom, tem algumas definições. Aí que entra o grande gargalo, Sandrão, porque não tem uma definição correta só. Tem várias. Várias interpretações. Tem várias interpretações, né? Aquela mais conhecida é o nosso jeitinho, né? O nosso jeito de ser. O jeito de ser, o jeito de fazer as coisas, né? Uma outra mais sofisticada é como as pessoas agem quando o CEO não está na sala, quando a CEO não está na sala, né? O que eu gosto, né, é o sistema de valores e crenças que se desenvolve dentro de uma organização que ajuda a orientar seus líderes. É, né? Isso aí. Eu acho muito bacana. Então, agora, se você for na sua empresa e perguntar o que é cultura, você vai ter 10 definições diferentes. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos mostrar aqui hoje um roadmap, um mapa da transformação cultural, para você ver que não só é possível, como necessário você fazer isso no seu negócio. E a história da definição da cultura que o Salibão coloca é ótima, né? Que o jeito de ser, o que o seu colaborador está fazendo quando você não está na sala, se você é um líder, uma líder, a cultura como ideia unificadora, mostra que no final do dia a cultura é todo o sistema de crenças da companhia que orienta os seus membros, né? Muitos me perguntam, mas Sandro, eu tenho uma empresa com 2 colaboradores. Você tem cultura. E normalmente a cultura, quando a empresa se origina, é a cultura do fundador. Então você tem um jeito de ser da sua organização. Com certeza, né? A HSM, quando eu fundei a HSM lá com a uma empresa com cultura muito forte, hein? A HSM era uma empresa com uma cultura fortíssima. A gente decidiu nossa cultura quando tinham 3 sócios, não tinha um funcionário, a gente já definiu como que a gente iria se comportar, quais seriam nossos valores, quais seriam nossas crenças, como é que nós cuidaríamos. Que vocês não fariam de jeito nenhum. Como nós cuidaríamos de nós mesmos, o que nós não faríamos, o que nós abriríamos mão, né? Inclusive, olha que coisa, Sandrão. Em 1986 veio a ideia da HSM, né? Apesar de um Jobs to be done que a gente descobriu lá, que os Jobs to be done, que as pessoas queriam ouvir os grandes nomes, e os grandes nomes estavam aqui no Brasil, né? Então esse foi um insight. Foi o grande insight. E nós não tínhamos dinheiro nenhum, né? A gente teria que vender nosso primeiro patrocínio e estava muito difícil, a gente estava quase destino. Nós tínhamos uma pessoa que queria investir na nossa empresa, mas que não tinha os nossos valores, a nossa cultura. Então a gente quase abriu mão de fazer HSM por causa disso, Sandrão. Tamanha a importância da cultura na empresa. Vocês não fizeram. Não fizemos.
Mesmo precisando, Sandrão. Isso ali, bom, só uma coisa, 86 era o quê? Collor? Não, 86 era o Sarney. Era uma inflaçãozinha tranquila. 5.500% ao ano. Ao ano. A molecada aí que não sabe o que é a inflação, que acha que 5% é a inflação, você não tem ideia. Você dorme e acorda, o seu dinheiro vale outra coisa. O preço do ticket da HSM tinha 3 preços durante o mesmo dia. Sandrão. Durante o mesmo dia. Doideira. Então, mesmo com essa diversidade toda, que dinheiro é um negócio raro, banco, investimento, o Salibão e os sócios da HSM fizeram um negócio com bootstrapping. Com certeza. Você conhecia essa palavra lá no tempo, né? Não, você que me ensinou depois, Sandrão. Então, mas você fez com bootstrapping. É com o braço. Dinheiro do bolso. Não Não era do seu bolso. Não, era do bolso do outro. Era do bolso, era o armstrapping. Mas, ó, você não subverteu os valores essenciais do que você queria construir. E olha que foi duro, hein? Imagino. É o sonho dos jovens. Eu dando aula de tênis à noite, Sandrão. Dando aula de tênis à noite para ajudar a empresa durante o dia. Ficava até 11h30, meia-noite, voltava para casa. No dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava lá trampando de novo. Então, mas a gente tem que saber. Cultura é muito da gente saber falar não para as coisas. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo e o que eu não devo. O que eu não aceito, Sandrão. E aí, vamos lá. Cultura é um sistema muito intangível. As pessoas às vezes têm dificuldade em entender. O Salibão deu uma referência ótima pra gente. Sabe aonde cultura se traduz? Em comportamentos. Para você entender a cultura de um negócio, basta você entender e olhar quais são os comportamentos aceitos e não aceitos daquela empresa. É observar atentamente esse processo e vai sacar qual é a cultura daquele negócio. Por isso que cultura tem a ver com ética, né, Salibão? E outra coisa, cultura não é o que eu falo, é o que eu faço. Exatamente. São as atitudes. Pois é, e o tema de cultura é um tema que não para, né? A gente não para de estudar. Eu particularmente adoro, porque é o que realmente dá o tom na organização, né? E uma das definições que eu me deparei recentemente, né? Que a cultura é como o vento, né? Se você está num barco, é como o vento. Você não vê, mas sente, né? E se ela sopra a favor, tá tudo bem. Nossa, que legal. Agora, quando você sopra contra, você não consegue andar, Sandrão. Salibão, cara, isso é animal. Porque eu tenho um slide eu até... e o Sandrão aqui... A gente vai aprendendo junto aqui. A gente vai aprendendo junto aqui. Salibão, tem um slide até que eu uso, que até na última aula eu falei sobre ele, né, na nossa imersão. A grande questão é, a sua cultura te empurra ou te puxa? É vento a favor ou vento contra? Exatamente. Porque tem que cultura que hoje trava, né, Salibão? E aí vamos para a nossa questão essencial. Posto que exploramos aqui para você o que é cultura, a questão que se coloca, é possível transformar uma cultura? Ou evoluir uma cultura. Evoluir uma cultura? No passado se falava que não, Salibão. No passado falava, não, cultura não muda. Estoca. Hoje nós vemos que não só, como você disse na introdução, é possível como é mandatório. Nós temos que olhar a adaptação da minha cultura a um ambiente em mudança. Se o ambiente está mudando, a minha cultura tem que evoluir. E mais importante que isso, né, Sandrão? Todos na organização têm que entender o que é cultura, né, Sandrão? Se você chegar na tua organização e perguntar para 10 pessoas, provavelmente 9 não vão saber definir, ou então até entender o que é cultura da organização, Sandrão. Olha que coisa, né? E aí, Salim, é curioso que a sua fala, porque a gente estudou muito, continua estudando, mas muito para construir essa obra aqui. E casos práticos. Nós não somos teóricos, pessoal. Nós usamos a teoria em prol da prática. Nós vemos da prática para a teoria, da teoria para a prática. É assim que você constrói valor. Conteúdo relevante. Nós chegamos a um framework que é o padrão hoje para... Tá bom, então como eu mudo a cultura do meu negócio? Nós vamos dar aqui para vocês quais são os passos. Vamos lá? Eu vou falar todos os passos, depois eu vou explorar com o Salibão cada um deles. Primeiro passo. Conheça a cultura do seu negócio. Primeiro passo. Conheça a cultura do seu negócio. Se você não conhece quem você é, como você vai querer... Você vai mudar para quê, né? Para onde, né? Segundo, construa a visão de futuro. Então, você está aqui e você quer chegar em algum local. Essa é a visão de futuro. Quais são os elementos da cultura para que você chegue aonde você quer chegar? Então eu tenho aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E aí você faz o quê? Eu depara. Análise de gap. Pensando onde eu quero chegar, entendendo a minha cultura, quais são os elementos que eu descarto, que me puxam, quais são aqueles elementos que eu mantenho na minha cultura atual que me empurram e que novos elementos eu trago para esse contexto. Então vamos lá. O que eu descarto que não vale mais para onde eu quero chegar. O que eu mantenho, que me fortalece. E o que eu trago de novo que vai me ajudar na evolução.
A partir dessa leitura, eu desenvolvo um plano de ações. Um plano de ações que vai me ajudar a descartar o que tem que ser descartado, fortalecer o que tem que ser fortalecido e trazer de novo o que tem que ser trazido de novo. Vamos lá de novo? Qual é a sua cultura? Qual é a cultura desejada? Visão de negócios. O que eu mantenho, descarto e trago de novo e faço um plano de ações. No nosso livro, né, Talibã, uma das grandes inspirações transformou até num capítulo. Seria uma referência e virou um capítulo, que é a trajetória de Satya Nadella na Microsoft. Quando ele assume como CEO, ele mesmo comenta, né, Salibão, naquele livro dele, o Hit Refresh, em português, Aperte o F5, ele comenta Excelente que... livro. Excelente livro. Excelente livro. Obra. Recomendamos aqui. Muito. Aperte o F5. E ele comenta que havia uma visão comum na Microsoft e nos seus acionistas, que a Microsoft, por mais que ainda era a maior empresa do planeta, era uma empresa fadada ao fracasso, né, Salibão? Eles tinham medo da sobrevivência da Microsoft, ele né? assumiu em 2014, né? E sumiu com muitas pessoas duvidando, porque o Bill Gates já tinha vendido suas ações, né? O Steve Ballmer já estava saindo. E aí entra um indiano, né? Que estava na empresa, um engenheiro, né? Estava na empresa há 20 anos, né? E a primeira coisa que ele ataca da empresa é a cultura da empresa. Ele sabia que sem aquela cultura, sem uma nova maneira de fazer as coisas, eles não iriam chegar a lugar nenhum. Naquele momento, Sandro, a empresa valia alguma coisa como 285 bilhões, né? Que já havia uma empresa grande lá de trás, mas estava com o preço das ações emperrados. A coisa não andava, estava todo mundo mais preocupado em defender o seu silo, né? O seu lugar na empresa, né? Pouca colaboração, produtos estagnados, né? E ele entendeu que ou ele mudava aquele cenário ou a empresa iria quebrar, com certeza, né? Ia para o saco, né? Então, a primeira coisa que ele definiu primeiro mudou o cargo dele, né? Que era de CEO, o C de Chief, virou Culture Officer, o curador da cultura da empresa. Guardião da cultura, dono da cultura. O dono da cultura e dono da transformação. transformação. Segundo, pegou uma pessoa do lado dele, né? RH, diretora, no caso foi diretora, se não me engano, para agir, fazer um plano de mudança. De novo. Né? Depois, usou a analogia daquele livro, o Growth Mindset. O Mindset, da professora Carol Dweck, lá de Stanford, né? Que basicamente divide as pessoas em dois tipos de jeito de fazer as coisas, né? As pessoas do mindset fixo, que são as pessoas que fazem muito bem a mesma coisa, mas não querem mudar, né? E as pessoas do mindset de crescimento são as pessoas que estão sempre procurando fazer de um jeito melhor. Então, com aquela analogia ele conseguiu fazer um diagnóstico nas pessoas que ele tinha na empresa, para ver quais seriam as pessoas que iriam abraçar essa nova maneira de fazer as coisas e as pessoas que não. As pessoas que não foram dadas a chance de mudar. Nós vamos mudar. Algumas conseguiram, outras não conseguiram. É natural. Porque não tem nada pior numa cultura, Sandro, onde você ter alguém na tua empresa com uma visão de cultura equivocada. Eu já passei por isso 2 vezes e eu sei como dói, Sandro. O tal do fit cultural. O fit cultural. Outra palavra bonita. Olha só, o que o Salibão enunciou aqui, o que está no caso da Microsoft que nós estudamos, é exatamente isso. Ele primeiro foi entender qual cultura que ele tinha. Então, por exemplo, Salibão, eu adoro aquela parte que a gente comenta no livro, que ele identificou. Olha só, outro ensinamento importante dos nossos estudos, pessoal. Uma cultura muito forte, pode ser um detrator para o crescimento do negócio. Porque ela pode se transformar numa cultura inflexível à mudança. E aquilo que era uma fortaleza vira uma fraqueza. No caso da Microsoft, ele identificou que a cultura era tão forte, eles eram tão apaixonados por que faziam, e tão excelentes, que cunhou-se uma cultura do sabe-tudo. E ele comenta, né, Salibão? Eu quero trocar a nossa cultura da cultura do sabe-tudo, know it all, para a cultura do aprende-tudo. Learn it all. Learn it all. Sacou? Eu não quero mais ter uma cultura do sabe-tudo, eu quero ter uma cultura do aprende-tudo. Então veja, onde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu faço. Desenvolver programas de capacitação e treinamento, desenvolver o assessment, né, o diagnóstico, avaliação de todo o ecossistema, desenvolver rituais, pessoal. Rituais. Outra empresa que a gente pode dar, que a gente cita como exemplo, que a gente gosta muito, é a Amazon, né? A gente comenta, né, Salibão, que o Steve Jobs, que o Jeff Bezos, quando funda a Amazon, seguramente ele tinha uma visão de onde ele queria chegar. Ele tinha um entendimento que o que ia segurar a onda no crescimento explosivo que ele almejava na companhia era cultura organizacional. Exatamente. E ele usa um monte de ritual, né, Salibão? Com uma certeza, série de rituais. Um dos que eu mais gosto, né, ele começou a empresa literalmente sem dinheiro, com investimento do pai, da do mãe, bolso. né? Um pouco, bootstrapping. Um pouco do dinheiro, mas com pouco dinheiro pela ambição que ele queria, né?
E eles começaram de novo, né, lá no na verdade não foi no Silicon Valley, foi em Seattle, né? Numa garagem, né? E eles usavam a mesa com uma porta. A porta era a base, né? Era o que sustentava a mesa, né? E ele levou essa mesa para tudo quanto é lugar. Eu não duvido que até agora esteja lá para representar aquela cultura da empresa, de gastar cada centavo da empresa para o cliente, benefício do cliente. Né? Exato. Essa é uma empresa espartana. Né? Quer dizer, os gastos válidos são os por cliente. Vamos de novo teorizar em cima da prática? Aonde eu estou... Não era uma empresa mesquinha, era uma empresa... Não era. Não. Muito bom, Salles. Por isso que eu digo espartano no sentido de que usar adequadamente meus recursos. Exatamente. Não significa dizer usar mal, ser peba, destratar o cliente, o colaborador. Não. Usar adequadamente. Uhum. E aí, como é o ponto? Onde eu estou, onde eu quero chegar? Eu quero ser uma empresa centrada no cliente e eu quero que todos os meus colaboradores entendam que eu sou centrado no cliente e os nossos investimentos mais valiosos vão ser em prol de quem? Do cliente. Então eu crio, além das práticas, os comportamentos, eu crio rituais e símbolos. Todas as mesas vão ser de porta de madeira para todo mundo lembrar da onde a gente veio. Que todo investimento aqui é válido desde que ele seja para o cliente. E tem as reuniões com a cadeira vazia, né, Sandrão? Você não precisa fazer uma missão do Silicon Valley para deixar uma cadeira vazia na sua empresa, né? Esse é reunião, né, exatamente. Esse é outro ritual muito valioso da Amazon, né? Até pouco tempo atrás, todas as reuniões corporativas da Amazon, a cadeira da cabeceira estava vazia. Era um ritual criado pelo próprio Bezos. Para quê? Para simbolizar que o agente mais importante daquela reunião não estava ali. Então, quando nós tomássemos uma decisão aqui, a gente olha para lá, esse cara está de acordo? É um ritual. Percebe quando a gente falou de eu tenho que tangibilizar em práticas a minha transformação da cultura? Eu faço rituais, símbolos e processos. Outro exemplo que a gente gosta, né, Salibão, o do Spotify. Spotify tem uma história muito interessante, né, Salibão? Porque é uma empresa que cunhou todo o seu projeto, a gente está estudando ele de novo para o próximo livro, né? Numa relação de excelência brutal, né? Um foco na excelência fenomenal. Você comenta a história dos milissegundos, né? Com certeza, né? Se você entrar no Spotify e ver a velocidade que você consegue mudar de uma música para outra, de um cantor para o outro, é um negócio absurdo, né, Sandrão? E que estava lá. É o grande diferencial. Eles são tão rápidos que ninguém consegue competir com eles, né, Sandrão? Mas para ter essa rapidez, eles tiveram que fazer um design organizacional que propiciasse essa rapidez. Não basta você querer ser rápido. Se você não tiver a tua cozinha redesenhada, a tua cultura alinhada? A tua cultura alinhada, nada consegue ser feito, né? E uma delas é aquela famosa parede do erro, né? O fail wall, né? De você escrever quais foram os erros, né? Eu prefiro usar erro do que fracasso. Né? Não, Salibão, mas veja, existe um ponto semântico aí. Uhum. Você me ensinou a valorizar a semântica, né? O problema todo é como é traduzida a palavra fail em português. Uhum. Nós, até devido a um viés cultural, traduzimos fail como fracasso. E na realidade o fail, você conhece muito mais a etimologia americana do que eu, não é fracasso dessa forma. É erro, é falha. É falha, exatamente. Fail. Nós aqui trouxemos, Salibão, para o fracasso. Ô Sandrão, você sabe que a palavra fail não tem uma definição 100%, né? Porque quando você vai fazer alguma coisa e você fail, você tem a oportunidade de fazer de novo. Essa que é a linha. Esse é o ponto. O fracasso você não tem. O fracasso não tem volta. Exatamente. Olha como nós brasileiros somos, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Agora, essa história do Spotify é maravilhosa, né? Como nós dissemos, o Spotify se acostumou com uma cultura de excelência. Eles descobriram, de novo, ó a importância da cultura. Essa cultura de excelência criou um problema. Uma maior aversão ao risco. Sim, medo de tomar risco. Por quê? Se eu só aceito 10, o 8 não entra aqui. Então eu era tão excelente, que começou a coibir o risco. E não é isso que eles queriam. Porque eles criaram justamente uma cultura de experimentação, né? E aí eles, de novo, onde eu estou, criei uma cultura de excelência que não entrega valor para onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Uma cultura de aprendizado, mais flexível, que as pessoas arrisquem, inovem. O que eu faço? Né? Lembra, o que eu descarto, eu vou descartar o quê? Eu vou descartar a excelência? Não! Eu fortaleço a excelência. Eu vou descartar a inflexibilidade. Eu vou descartar um comportamento de resistência ao novo. O que eu trago de novo? Fail wall. Né? O que é o fail wall, como o Salibão comentou? Nas instalações, na sede da Spotify, você tem o muro da falha. Né? Da falha desse jeito que a gente falou. Onde cada falha que acontece em projeto relevante, o líder do squad
lembrando que o Spotify que criou o conceito de squads, que foi derivado do Scrum, o líder do squad é obrigado, Salibão. Não é opcional. Ele é obrigado a ir naquele muro e registrar a falha que ocorreu. Só que não é só o registro da falha. Primeiro tem um dado didático. Quando eu registro minha falha, eu me exponho, falo, tá todo mundo aqui sujeito a erro, nós estamos juntos, mas nós queremos aprender. Agora eles fazem um pós-mortem da falha. O que eles fazem? A partir daquele registro, eles têm um mantra que o menos importante é quem errou, quem falhou, fica mais fácil. O mais importante é o que eu faço com isso e que eu corrijo para a próxima experiência. Então eles fazem uma discussão em grupo, no próprio squad, buscando entender o que aconteceu e, mais importante, qual é o comportamento que eu tenho pós-evento. Com isso, eles começaram a, de novo, flexibilizar uma cultura muito orientada à aversão de risco, trazendo o aprendizado para a cultura em cima de uma iniciativa concreta, que é um ritual, percebe o ritual do pós-mortem, é um artefato claro, que é um muro, tem um simbolismo claro, e mais, ele se traduz o quê? Em comportamentos desejados. Dá para mexer em cultura, Salibão. Com certeza, mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber onde eu tô. Eu tenho que ter profundidade sobre isso. E tem mais, né? Ela não acontece do dia para a noite, né? A gente está falando aí de ter paciência para trabalhar 1 ano, 18 meses, às vezes 3 anos, né? Para você conseguir mudar dependendo da complexidade da tua empresa, do estágio que você está, né? Então, essa questão do tempo, você não muda. Eu já vi muitas empresas tentarem mudar a empresa, mudar a cultura da empresa em 3 meses, 6 meses. Não vai acontecer. Outra coisa, Salibão. O cara acha que mudando o artefato... O que é o artefato de uma cultura? A gente usa muito o iceberg de Schein, né, de Edgar Schein. O Edgar Schein, para quem não sabe, é o pai da ciência, não é da ciência, né? Da prática. Disciplina, enfim. Da disciplina cultura organizacional, professor do MIT lá em Massachusetts. Ele foi o primeiro a trabalhar... Não foi o primeiro, Maio já trabalhava isso, mas ele foi o cara que popularizou uma visão profunda sobre isso. O iceberg do Schein mostra que a cultura organizacional tem 3 camadas. No topo, o artefato. O artefato é a parte mais visível da cultura, perceptível da cultura. Por isso que é o iceberg, que é aquela parte que todo mundo vê, né, Salibão? Só que a cultura mesmo ela acontece mais para baixo. Ela acontece na camada intermediária, que são as normas e valores, que é tudo aquilo que é dito e não dito sobre a cultura. Então, boa parte das vezes, norma é algo explícito e valor é algo que até é implícito, não é dito. Mas é uma norma clara. Aqui arrisca no chão, aqui você não passa. Mas onde a cultura ela se consubstancia mesmo, lá na essência, é na base do iceberg, que é nas crenças e pressupostos básicos. É aquilo que não está aberto à discussão. Por exemplo, Salibão deu um exemplo aqui do caso dele da HSM quando está construindo uma cultura. Aquela questão daquele valor essencial não estava aberto à discussão. Não. Dessa linha eu não passo. Ah, mas vai dar errado o negócio. Não, assim não vai ser o negócio que eu quero fazer. Exatamente. Né? Um erro com as pessoas comum. que você quer se envolver, né, Sandrão? Com que as pessoas você quer se envolver, o fit cultural que você falou, não é só de cliente, né? Não é só de colaborador, é de cliente, de fornecedor, sim, né? Parceiro. Qual que é o alinhamento de valores? Muitas empresas, Salibão, acham que vão mudar a cultura mudando o quê? O artefato. Aí o cara faz um escritório à la Google e acha que vai ter a cultura do Google. Mesa de Pebolim, que aliás é o primeiro capítulo, né? O nosso livro, é curioso, né, Salibão? O nosso livro, o Novo Código da Cultura, o título provisório, eu tenho até nos arquivos, sabia? Porque eu tenho um hábito... Tá no capítulo aí. Ficou no primeiro capítulo. Eu tenho um hábito, Salibão, quando eu começo a escrever, o primeiro tema que a gente fala eu deixo no arquivo. E não mudo nunca, tá até lá. Inclusive no Gestão da Manhã tá a história da gestão, eu deixo tudo lá. O nome que ia chamar esse livro seria Indo Além da Mesa de Pebolim, né? Porque a galera acha que colocando uma mesa de pebolim no escritório, uma geladeira para tomar cerveja, levando o cachorro na sexta-feira, trazendo elementos de uma cultura mais contemporânea, ela vai ter a cultura contemporânea, não. Ela só está mexendo no artefato. Não que o artefato não seja importante. O caso da Apple é bom, né, Salibão? Que o Steve Jobs também era outro fanático por cultura, né, Salibão? Com certeza. Do jeito dele, né, Sandro? Sim. Ninguém é perfeito, né? Você não pode também... As pessoas às vezes esperam demais de alguém, né? O cara que tem que mudar o mundo ainda tem que aparecer que nem o John Kennedy, né, Sandrão? Ele sempre foi fanático desde o primeiro dia, né, da cultura. A cultura da Apple hoje, se você vê a cultura da Apple hoje, ela é muito parecida com o começo da Apple, né, Sandrão? Fortíssimo. E depois depois com a saída dele, eles se perderam. Né, não, mas deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei agora, um exemplo que você me mostrou num dos nossos materiais de estudo. Você falou, Sandrão, olha como o Steve Jobs mudou
e mudou a cultura da Apple também porque foi necessário. No começo era uma empresa muito individualista. Lembra dos Pirates, dos piratas? Que era o pessoal do Mac? Sim, sim, sim. Os piratas Ele eram... ajustou depois, então, né? os piratas eram um grupo de desenvolvedores da Apple, que era um grupo de elite. Isso tá inclusive no documentário do Jobs, foi o pessoal que fez o Mac, né? Que eram os caras brilhantes, que ele pegou uma tropa de elite. E ele incentivava, inclusive, a competição entre eles. O Steve Jobs, jovenzinho. Quando ele volta, ele percebeu o que, Salibão? Que não dava para fazer nada sem colaboração. Ele desconstrói a lógica dos piratas para um ambiente colaborativo, e aí que ele institui aquela lógica da Microsoft como várias startups que colaboram entre si, e não como uma companhia única que é um trambolho. Então ele fala, tem aqui, a startup é o iPhone, a outra startup é o pessoal de sucesso do cliente, e elas colaboram entre si, e ele teve que mudar com essa visão muito individualista. Ele mudou a cultura, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. E você sabe o que é fascinante, Sandrão? Que é a cultura que o Steve Jobs colocou na empresa, e a segunda parte dele veio com mais equilíbrio, veio com mais sabedoria, ele veio mais velho, já veio machucado, né? Porque ele começou a empresa com 19 anos, né, pessoal? Ele era um garoto, né? E você sabe que tem uma linha, né? Que eu fico prestando atenção nos detalhes, né? Tem uma linha que ele fala, que é o artefato da cultura, que ele fazia nas apresentações icônicas dele, de toda vez que ele lançava. One more thing. And one more thing. Mais uma coisa. Lembra disso, Sandro? Que toda vez que ele vai apresentar que interessante. ele vai apresentar um produto. E agora, se você for ver bem, quando o Tim Cook... E a One More Thing é nessa ideia de melhoria contínua, de superar a expectativa sempre. Tem mais uma coisa. E assim, a sacanagem, né? Que ele mostrava tudo que já era animal, e quando todo mundo tava no ápice da emoção, ele falava... One more thing. E agora, Sandro, quando o Tim Cook apresentou o Vision Pro, né, o óculos, que na verdade vai fazer todos os outros óculos virarem... Né, essa é a ambição. Ninguém sabe o que vai acontecer com o ambiente virtual ainda, mas a Apple vai estar preparada 100%, né? E quando ele fez essa apresentação, quer dizer, o Steve Jobs morreu há vários anos atrás. E o Tim Cook falou, and one more thing, deu uma risadinha, todo mundo aplaudiu. Já sabia o que era. Artefato da cultura. Putz! Agora, ele criou... Fazer um slide, Sandrão. Top, tem que fazer. Agora, vamos lá, vamos teorizar sobre isso, Salibão? Slide, tá? Slide, one more thing. One more thing. Ó, vamos lá, eu uso, ó, vamos lá, porque é o seguinte, ó, vamos teorizar sobre isso, porque teorizando na prática a gente aprende. A semântica é um artefato fundamental da cultura e a repetição cria hábito, Sandrão, que fortalece comportamento. Que mensagem ele tá dando para a empresa desse One More Thing, hein? Esse cara fez isso há décadas, baseado nessa lógica, nessa fala, na semântica repetida, estabelece um comportamento que gera um valor que está introjetado aonde? Na cultura do negócio. E quando eu substituo esse agente forte, que é Steve Jobs, por um CEO, a fala é tão forte que é como se o Jobs estivesse falando. Lembra que a gente fala que a cultura... Mas aí você vê que é a humildade a humildade do Tim Cook, né? De preservar a essência, aquilo que foi fundar, né? Porque a hora que ele fez isso, cara, você tem que ver esse vídeo, Sandrão. A hora que ele falou, cara, eu desmontei. Juro por Deus. O público vê a loucura, Sandrão. Ele falou, one more thing, deu uma risadinha. Todo mundo aplaudindo, cara. Parecia que o Steve Jobs tinha voltado pra sala. E dá pra gente aproveitar a sua fala, aproveitar para quebrar um paradigma. As pessoas entendem que quando vão fazer um projeto de evolução cultural, elas vão destruir tudo e começar algo do zero. Lembra a primeira pergunta? O que eu mantenho? Tem elementos da sua cultura que são essenciais, que te trouxeram até aqui, que precisam ser ressignificados, mas eles são a essência para te levar adiante. Então, essa lógica remonta à essência da Apple com o Steve Jobs, de criar algo excepcional, inesperado, para quem? Para o cliente. E aí eu uso você não vai isso, encontrar lugar nenhum. E eu não vou jogar fora isso da minha cultura. Você não vai encontrar lugar nenhum. nenhum. Se eu jogar fora isso da minha cultura, eu perco, eu não sou mais Apple. Sacou? Esse é o ponto. E olha, não é que... Só vou fazer um reparo que é importante. Que a gente fala, não, o cara transforma o escritório achando que assim ele vai ter uma cultura da empresa. Você pode usar artefatos para fortalecer a cultura. A Apple faz isso com o Apple Park, né? Você que me chamou a atenção, o Apple Park não tem corner, né, Salibão? O Apple Park, desculpe, é a sede da Apple, é a nova sede da Apple. Assim. Ela é redonda. Por que é redonda? Ela não vai para cima, né? Porque o prédio natural que vai para cima, ele tem separação entre as pessoas, né, Sandro? Ele é vertical. É vertical. Silos. Né? Tem salas fechadas. Corners, né? Que é tão famoso o corner que representa o líder, né? Que é uma briga para quem ficar no corner, na sala do corner. Corner office, né? Corner office. Era o objetivo de qualquer presidente ter o the corner office. Status.
Não, ninguém vai ter corner aqui, ninguém vai ter sala, vai ser tudo redondo. E o Apple Park, ele é oval. Para privilegiar a colaboração. Você leva 7 minutos e meio para chegar na metade dele. Colaboração. Foi todo cronometrado. E foi uma dos últimos projetos projetado pelo Jobs. Foi o último projeto. Agora, você percebe a diferença disso pro prédio dos piratas? Uhum. O prédio dos piratas era um prédio com uma bandeira onde ficava lá toda uma patota que era os melhores. Agora não, agora é todo... E o Jobs se transformou. Mostra que, né, primeiro, o papel do líder na transformação cultural. Numa das nossas imersões, eu lembro muito bem, aliás, não só numa, né, Salibão? Às vezes aparece isso. Alguém fala, escuta, dá para fazer um processo de evolução cultural, transformação cultural, se não tiver o apoio da alta liderança? Não dá. Isso é mandado do CEO, mandado do líder, né? Mandado do dono do negócio. Então, o que a gente recomenda é que você seja um agente de mudança, influenciando para cima esse processo. Mas se não for patrocinado, não vira, né? E, de novo, pegando carona no que a gente falou no nosso episódio sobre liderança, demanda coragem, né, Salibão? Porque o líder tem que ter coragem de mudar a cultura do negócio, não é nada trivial e fácil. Descartar, né? Descartar, o mais fácil é descobrir né? Não, principalmente são coisas que deram muito certo no passado, né, Sandrão? Aquilo que trouxe a empresa. Imagina você descartar coisas que te levaram ao sucesso, Sandrão. Olha que coisa incrível. Aí volta a fala que eu adoro do Alvin Toffler, que você teve a oportunidade de trazer, conversar duas vezes. O Toffler foi um grande futurólogo, né? A gente pode chamar assim, né? Futurista, né? Do mundo da gestão. Ele tinha aquela frase... mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Né? Mas no mundo da gestão ele teve um capítulo importante, né? Ele usava aquela frase que eu já citei aqui nos nossos episódios. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe ou não aprende a desaprender para aprender novamente. Que é a prática do desapego, que o Peter Drucker comentava que a chave da inovação é o desapego. Com certeza, André. Uma cultura de aprendizado e uma cultura que leva à inovação, ela tem que zelar pelo desapego. Incrível, né? Para finalizar aqui, o Salibão tem a dica dele, mas alguns toques importantes. Você reconhece os artefatos da cultura do seu negócio? Você consegue reconhecer a cultura do seu negócio? Você já fez essa reflexão? Colocou a turma... Como vocês tomam decisão na sua empresa? Como você organiza o trabalho? Quais são os símbolos utilizados? Você consegue entender esse artefato? Porque a partir do entendimento desse artefato, do simbolismo do artefato, você entende a cultura. A partir daí, essa cultura está alinhada para onde você quer chegar? Porque se ela não estiver alinhada com a sua estratégia, nada vai acontecer. E mais, que iniciativas concretas você pode fazer para fortalecer os traços da cultura que você quer fortalecer, descartar aqueles que te puxam, te ancoram e trazer novos? Que iniciativas concretas você pode fazer? Veja, existem alguns elementos que você vai precisar de ajuda externa. Consultores, consultorias, mas eu diria que o começo de tudo está na sua mão. É do seu nível de consciência. Nós estamos aqui para ajudar, né, Salibão? Né? E para quem quiser, tem muita coisa aqui, né? Com certeza. E esse tema não para, né? Está sempre... Aliás, esse é livro interessante, né, Salibão? Que ele continua vendendo... Eu diria que é o livro de cultura, né? É o livro Sandrão, no Brasil. Da nova era, né, Sandrão? Nós somos os primeiros no mundo a entender que o gargalo da transformação digital não estava na tecnologia, estava nas pessoas, né? Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de pessoas, né? Então, foi o primeiro no mundo. 2018. Né? A primeira edição foi 2018. A gente está sempre vendo o que está acontecendo lá fora, né? Nós trouxemos de uma forma muito clara, né? Muito didática, a maneira como você pode também renovar a cultura da sua empresa. Para finalizar, framework fácil, roadmap fácil. Qual é a sua cultura? Qual é a cultura desejada? O que eu fortaleço? O que eu descarto? O que eu trago de novo? Plano de ações para fazer somar o Lé com o CRE, né? Gap. Antes de ir para a dica do Salibão, ponto alto do nosso podcast, a dica do Salibão. Olha lá, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, né? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Imperdível! Se inscreve no canal do YouTube. Ouve. Mas toda semana. Eu sou o primeiro a ouvir. Se inscreve aqui no canal do YouTube, dá um like. Toda sexta-feira, às 18 horas, um novo episódio. Você está ouvindo pelo Spotify? Nos siga, por favor, lá no Spotify e compartilha, né, Salibão? Como você falou, cultura. Aliás, cultura é um tema que dá para fazer uma. Você falou uma coisa. Família. Cultura de família. Com certeza. É importante você entender a cultura da sua família. Esse episódio você tem que ouvir com todo mundo. Família toda, cachorrinho. Exatamente. Né, Salibão? Pois é. Lá em casa o meu cachorro dá continência. Dá? Ele fala sobre cultura? Fala. Tudo? Estratégia? Também. É? Você é um cachorro incrível. É isso. Beleza? Salibão, cultura... Tem um monte de empresa que não entendeu essa parada e dançou, né? Aliás, nunca na história da gestão do business
tantas e boas empresas se perderam como nesses últimos 20, 22, 23 anos. Se vocês pegarem o número de empresas que se perderam ao longo da história, vocês vão ver um número muito concentrado nesses últimos 23 anos. E tudo com relação à cultura, né, Sandrão? Então, e assim, é interessante, né, muito mais importante uma vez que as você, pessoas uma vez você imaginam. falou pra mim, é fato, né? A gente não fala isso com felicidade, né? Não. É triste. Nosso mundo é esse, Cara, né? não tem A nada gente que me quer. deixa mais triste do que ver uma empresa se perder. Porque se perdem jobs, se perdem pessoas, se perdem Sonhos, né? trabalhos, sonhos. É terrível, né? E nós, como missionários da gestão, e nós amamos as empresas. Amamos as O empresas. nosso objetivo é dar continuidade para todas essas isso empresas. aí, E as pessoas, principalmente quem está. Você tá cada vez melhor, Salibão. Eu vou mas gravar também- esse podcast toda Sandrão, semana, tem um- porque aí eu Hoje em me dia ter um divirto parceiro aqui. como o Sandrão fica fácil, né, cara? O cara te puxa o dia inteiro, cara. O cara te dá sossego. Vamos fazer mais podcast diário agora. E o livro? Jim Collins. Ora, Sandrão, o Jim Collins, eu tenho uma história interessante. O Jim Collins, talvez hoje é o pensador mais prominente aí do mundo da eu gestão, acho. né? Ele é um cara fantástico, né? E ele tem uma cultura pessoal muito forte, Sandrão. Ele estabelece... Espartana, didática. né? E o que eu mais gosto nele é ele valoriza da onde ele trouxe tudo isso, que é o Peter Drucker, né? Então, qualquer conversa com o Jim Collins, as duas primeiras linhas está o nome do Peter Tá o Drucker. Drucker, Eu me correspondo com ele, cara, mensalmente, né, Sandrão? E eu conheci o Jim Collins, né? Dentro da minha capacidade de fazer curadoria na HSM, eu tinha que identificar o Jim Collins quando ele não era o Jim Collins, porque a partir do momento que ele virou o Jim Collins, o feed dele assim, Explodiu. era inviável trazer. Então eu tinha que identificar esses caras como Nassim Taleb, Malcolm Gladwell, Malcolm Gladwell, Chris Anderson. Jim Cara, Collins, inúmeros, cara. inúmeros, não param números. Né? O Você- Yoshito, Você olhou esses caras antes de... sim, antes dele terem livro, né? E tanto que o Jim Collins ele me acredita como sendo a pessoa que deu a visão do que ele seria no futuro, né? O que ele teria que fazer para fazer no futuro, né? Então, a partir daí desse momento, ele estabeleceu uma maneira de um pensamento que, na verdade, ele trouxe muito do pensamento do Peter Drucker, mas com uma linguagem mais entendível, uma linguagem mais... Porque o Peter Drucker ele nasceu em 1907, 1909, Sandrão. Pelo amor de Deus, né? Mais de 100 anos atrás. Então, o Jim Collins trouxe isso e ele valoriza isso e fala isso, né? E escreveu livros fantásticos, né? O Built to Last, Feitas para Vencer, Feitas para Durar, Feitas depois para Durar, o primeiro, Feitas para, né? o Good to Great, Good to Feitos Great. para Vencer, e tantos outros livros. Mas um livro que eu gosto também, e vou falar deles, com certeza, aqui na nossa sessão de livros. Um deles que eu gosto é um livro menorzinho aqui, Como as Gigantes É muito Caem, bom esse livro. publicado em português. Aqui, How the Mighty Fall. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto mais de ler em inglês, que foi lá que eu fiz toda a minha educação, mas está publicado aqui. E é um livro fantástico, porque ele... Como os gigantes caem, Como os né? gigantes caem, né? E tem muito a ver com a questão cultural também. Tem dentro total, desse. Salibão. Nossa. Então assim, ele dá uma coisa muito, muito didática, né? Que com 5 estágios do declínio, né? É muito bom esse livro. Porque a gente fala muito de sucesso, né? Os 5 estágios do sucesso. Agora, falar dos 5 estágios do declínio é duro, né, Sandrão? E ele fala aqui nesse livro, né? O excesso de confiança no sucesso, né? Excesso de confiança. A partir do momento que você tem sucesso, você acha que o sucesso vai estar sempre ali. Sempre a sua Aí você disposição. começa a agir diferente, né? A outra é a indisciplinada, a vontade indisciplinada do mais, né? Crescer De indiscriminadamente. crescer indiscriminadamente sem ter a disciplina, Lastro, sem ter É isso aí. o que segura lá Perfeito. dentro, né? A outra é você simplesmente negação do risco e dos perigos, Sandrão. Isso é tão gostoso, A né? gente, pô, é porque eu sou empreendedor, porque eu vou fazer, porque eu não Ganhei sei o quê. todas. O negócio é execução, cara. Cara, então, depois aqui tem luta pela salvação e finalmente a entrega, a irrelevância ou a morte, né? Que é a última etapa. Aí A já última era. etapa. Então, um Pra livro recuperar muito, dessa. muito prático, Muito bom. que Curtinho. ajuda qualquer empresa, qualquer líder, qualquer empresário, Muito bom empresária esse livro. a saber, né, o que não fazer, né? Porque não fazer. não adianta só você, porque dentro do mundo dos negócios, da educação, a gente fala muito do que fazer. Agora a gente tem que saber o que não fazer, né? Então, é isso, né, Sandrão? Top demais. Gostou? Então, ó, tem mais. Toda semana, sexta-feira, 18 horas. E o que a gente... Como a gente escolhe os temas que a gente vai trabalhar aqui, né? Os temas que a gente está desenvolvendo, que a gente tem conhecimento, que a gente tem demanda, que a gente percebe que são muito buscados. Então, continue nos acompanhando, que aqui você vai ter uma curadoria
nos melhores conteúdos sobre gestão para você transformar o seu conhecimento e adaptar-se a esse novo mundo. Beleza, Salibão? Dê um up nos seus amigos e nos seus familiares, com certeza. Eles vão agradecer vocês pro resto da vida. Coloca a turma E toda pros para clientes assistir. também, Os não. clientes. Que não. Um Né? monte de gente. Pois é. Pega lá uma quadra, coloca todo mundo para assistir o nosso podcast, para ouvir, põe no alto-falante, sei lá. Coloca todo mundo no jogo que vai valer a pena, beleza? Valeu? Abraço. Até a próxima.